Sejam muito bem-vindos ao Pingas e Tombos. Eu sou o Nicolas, CEO de empresas e homem de negócios há mais de 30 anos. E como homem de negócios, eu aprendi que uma parte importante do sucesso são as conquistas, são a determinação, são as superações, enfim, são as pingas que a gente toma. Mas, ao mesmo tempo, os erros, os perrengues e os fracassos também são tão importantes quanto as pingas. Por isso o nome Pingas e Tombos. Esse é um podcast para você se inspirar e aprender com os erros e acertos de pessoas de muito sucesso. Eu tenho uma imensa honra, né, e prazer de ter conosco hoje Paulo Antunes. Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao podcast. Caro amigo Nicolas, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra sentar nessa cadeira, que eu sei que o teu círculo você vai trazer gente de muito sucesso aqui. Muito obrigado pelo convite. Paulo, eu queria começar, eu vou fazer uma confidência aqui, se você me permitir. Né? Por favor. Porque o objetivo aqui também é a gente trazer um pouco dos bastidores. E eu lembro que nós, em algum momento, trabalhamos juntos. E aí é uma questão de formação de caráter, tá? Que eu acho que vale a pena, eu queria explorar só um pouquinho com você. O Paulo, ele era vice-presidente nessa empresa, enfim, tinha um cargo alto, uma excelente posição, mas eu lembro que você fazia questão de ir com o carro que você tinha na época lá, que era, sei lá, um Fiat qualquer coisa tal, e que o pessoal tirava até, assim, sarro e reclamava e não sei o quê, pô, um vice-presidente com carro que era, assim, relativamente comum, né? E eu achei aquilo o máximo, Paulo, porque foi muito uma questão de valores, aí que é uma das partes que eu admiro muito, que é a questão dos valores, de você privilegiar a família, privilegiar a sua gestão financeira, né, e não entrar naquela vibe de querer mostrar para outros, né, porque na época você poderia ter comprado o carro que você quisesse, né, não era essa a questão. Queria só, enfim, comentar com você, porque eu acho o máximo. Mas já engatando nisso, quem que é o Paulo? Gostaria que você compartilhasse conosco. Quem que é o Paulo Antunes? Olha, Nicolas, eu vou comentar esse episódio do carro e eu levo isso para a vida, assim. Eu realmente... E aí acho que tem muito a ver com o título do podcast, né? Aonde a gente aprende com os erros. Então eu venho de uma família que teve uma condição ótima, mas num determinado momento teve desafios, teve dificuldades, e aí eu trago, se a gente tem que ter uma economia, uma reserva, uma condição de um tamanho X, eu prefiro ter de 1,5x ou de 2x, ao invés de antecipar os desejos ou ter o patrimônio que às vezes muita gente corre para ter, né? E falando um pouco de quem é o Paulo, eu gosto muito de uma definição que diz que empresa, CNPJ, nada mais é do que um conjunto de CPFs. A não ser que a pessoa seja um gênio e trabalhe sozinha ali num computador, antes, né, numa linha de programação, hoje nem mais deve precisar, porque talvez num prompt você peça para um IA fazer, mas salvo essas exceções, as empresas são formadas de equipes. E como nós há muito tempo estamos em liderança, mais importante é saber como é que a equipe está, se está pronta para desempenhar, se está com os recursos, se está com a motivação, se está com o norte correto. Então, eu sempre me apoiei muito na equipe. E isso tem dado resultados, assim, há décadas. Agora, Paulinho, como é que você faz para você fazer essa gestão? O que você usa? O teu bom senso, a tua sensibilidade, aproximação com as pessoas? Vocês têm alguma ferramenta? Como é que você faz para ter esse sentimento, essa certeza que você está com o melhor da sua equipe, dando o seu melhor? Acho que não tem jeito de você direcionar ou liderar uma equipe sem antes se conectar com eles. Então, assim, você tem que ter uma determinada conexão, seja pelo objetivo, pelo engajamento, pela leitura
Muitas vezes a gente entra em empresa e eu estou numa empresa hoje que tem gente que quando eu entrei tinha 25 anos de empresa. Então eu tenho que reverenciar toda essa história, toda essa cultura, entender para depois eu acho que querer liderar. Então é muito por aí, eu acho. Você tem que entender a história, a situação das pessoas, a situação da empresa, para depois poder propor o caminho. Uma vez que você faça isso, que você reverenciou a história e onde eles estão, via de regra a turma engaja e vira ali um exército para você. Perfeito. Paulo, você pode compartilhar um pouco da tua história, tua trajetória? Você comentou um pouco dessa questão familiar. Eu sei que você estudou num excelente colégio, mas como é que foi isso? Você teve alguma necessidade de trabalhar? Enfim, queria entender um pouquinho, né, até que você compartilhasse, para depois a gente explorar um pouco os sucessos, assim como os fracassos, né, os perrengues que você viveu. Claro, claro. Bom, eu realmente vim de uma família com uma condição excepcional, estudei no Santa Cruz, depois fiz faculdade na FAAP, fiz pós-graduação na GV e comecei a trabalhar, que foi uma bênção, muito antes, um pouco porque a situação pedia. E isso acabou virando vantagem para mim, porque muita gente que passou a estudar à noite, passou a estudar durante o dia na faculdade, eu estava estudando à noite e estava trabalhando. Então isso muito rapidamente virou vantagem. Você acha que isso ajudou você, inclusive, a chegar onde você chegou hoje, na sua carreira? Eu acho que tudo é um caldo que acaba levando onde a gente está, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que estar um pouco à frente num determinado momento traz muita diferença, e essa vantagem de ter vivido, ter o que hoje dá para falar que o cabelo branco é uma diferença, né? No início da carreira, 3, 4, 5 anos a mais de experiência é uma vantagem muito grande. Então, se puder deixar uma recomendação mesmo para filhos, o que eu sempre incentivei é trabalhar o quanto antes. Então, eu acho que isto foi uma diferença. Claro, formação faz diferença. Então, digamos, do que eu recebi em casa, que eu acho que foi o mais precioso, do berço, da educação, dos valores, das atitudes, depois da formação. Agora, em cima disto, que eu acho que é o alicerce, eu tive, vou colocar assim, muita sorte de trabalhar com gente bacana. Muita sorte de trabalhar com gente bacana, pessoas às quais eu pude me espelhar, como sempre fiz em casa, com os pais, com pai e mãe, mas eu pude me espelhar em pessoas que estavam à frente e que, se eu puder colocar assim, eu peguei o vácuo dessas pessoas, e de certa forma, depois que você vê que a pessoa está interessada e está querendo aprender, eles me olhavam e me puxavam. Ou seja, você teve bons mentores, inclusive. Muito, muito. Tive muita sorte, posso citar vários deles. Paulo Ideu, na Alpha Graphics, com quem eu trabalhei 15 anos. Posso citar outras pessoas. Você é uma pessoa que eu gostava muito de ouvir. Trabalhamos juntos 1 ano, foi um período... A gente gostava de dar boas risadas. Boas risadas. Não, mas eu acho que ter pessoas que você pode, até eu chamo aí de um sounding board, assim, poder falar, olha, poder trocar uma ideia, o que você faria nessa situação? Então, eu sempre fiz isso, inclusive com a equipe. Eu tenho só fazendo um parênteses aqui, isso em Alpha Graphics, em Fasano, em Fogo de Chão agora, ou mesmo na minha empresa, que eu tenho eu empreendi nesse meio tempo, eu tenho óticas, né? Mas eu chego para a equipe e falo, escuta, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Que às vezes dá uma invertida na maneira conseguir olhar o problema por várias óticas. Muda a perspectiva, né? O que a gente chama do mindset, mas
é você colocar um pouco as pessoas na tua própria cadeira, não é isso? Exatamente. Que é o que a gente faz o dia todo, pô. Vamos propor uma solução, a primeira coisa tem que vestir o calçado do outro, né? Mas às vezes no calor do dia a dia a gente não faz isso. Então parar e entender qual é a visão que a pessoa, qual atitude a pessoa teria nos nossos sapatos, eu acho bastante importante. E como é que você vê? Quais são as reações que você tem quando você faz esse tipo de ação? Primeiro, eu acho pouco comum. Existe reação, assim, um pouco de espanto. Fala, mas calma aí, o chefe está me perguntando isso? Eu espero que a reação não seja de, pô, o chefe está perdido, né? Mas, não, a gente faz isso depois que tem um engajamento e tal, e a pessoa, por incrível que pareça, cresce o respeito para o líder que você quer ouvir, quer entender qual é a visão. Claro, em última instância, a decisão, se eu estou liderando, a decisão é minha, a responsabilidade é minha, e no final a gente tem que tomar uma decisão, e não é uma democracia, não é uma busca de agradar a todos, não é isso. Mas eu acho que é muito mais entender a visão, ter o maior número de informação para tomar a decisão mais acertada. Paulo, você comentou a Alpha Graphics, né? E você ficou muito tempo lá, né? Acho que Fiquei 15 anos. das grandes empresas aí, âncoras na tua carreira. Me conta um pouquinho, né, dos sucessos e dos fracassos que você teve naquela época. Olha, muito importante na minha história, na minha formação, e eu tenho algumas histórias de sucesso importantes, assim, comecei como auxiliar geral na empresa, né, e tinha 21 anos, e uma delas que eu poderia listar aqui como atitude, talvez, que me fez escolher sucesso, foi estar sempre pronto para pegar o próximo projeto ou adicionar projetos ao meu dia a dia, mesmo que o tempo fosse escasso. Então, eu fui me candidatando para os desafios que apareciam. Primeiro... E como é que você fazia isso, Paulinho? Só para entender, quer dizer, qual que era a tua lógica? Você já vislumbrava ou você estava... aquela coisa... Tem muita gente, assim, quando comecei a minha carreira também, eu estava sedento. Exato. Pelo amor de Deus, gente, me dê os desafios que eu vou enfrentar. Se tiver 30 tigres, eu vou enfrentar os 30. Era mais ou menos isso? É mais ou menos isso, e eu tenho um exemplo prático aqui, quer dizer, eu comecei com o Grupo Sampaio Ferreira, que trouxe a franquia para cá, e antes de franquear, eles abriram lojas próprias. Então o desafio era desenvolver fornecedores, implantar as lojas próprias, a gestão e tal. Depois que o modelo estava, entre aspas, provado, chegou o momento de vender franquia. E eu nunca tinha vendido. E aí o dono, falou quem vai, né? E foi um misto de eu dar um passo à frente e das pessoas darem um passo atrás. E aí eu fui aprender a vender, que eu não tinha esse know-how, né? E, poxa, esse passo especificamente me rendeu muito, porque em tudo a gente está fazendo vendas. Eu estou aqui vendendo a minha imagem, você do podcast, um serviço que uma pessoa preste, um produto que uma pessoa venda. Então, na realidade, não existe empresa sem venda. E eu acabei descobrindo isso muito cedo e foi uma bênção, assim, de falar, claro, precisa ter gestão, precisa ter governança, precisa ter foco nas pessoas, mas se não vender, não tem a empresa. Paulinho, é aquela velha máxima, né? Ou você vende ou você trabalha para quem vende. Eu tenho ouvido muito essa frase. Exatamente. Então, assim, não se engane, o foco está em vendas. É a barriga no balcão, ali... eu acho que o skin in the game tem muito a ver, não só porque você é investidor, mas se você está na linha de frente de vendas, entende o processo. E isso foi uma grande vantagem. Eu estava lá me candidatando e fui aprender. Eu era uma pessoa, sempre fui muito tímido e alguma dificuldade para falar ou para
E tudo isso teve que ser treinado e posto em prática para assumir vendas de uma franquia que na época era US$ 1 milhão. Então falava com executivos, falava com gente muito preparada, e aí eu precisei, tenho lá no Seven Habits o tal do Sharpen the Saw, então eu precisei realmente afiar um instrumento para poder fazer e entregar. Paulinho, foi só disciplina, determinação? O que mais que teve aí nesse teu movimento? Eu colocaria duas coisas, assim, eu acho que é uma vontade inabalável, junto com a persistência, assim, também um parênteses aqui, né? Em cada etapa, ou a gente acerta, ou a gente aprende. Então, de cada erro, eu fui juntando aprendizado. Claro, de cada acerto, muitas vezes virava o degrau para o próximo desafio, para a próxima tarefa, mas a persistência, assim, persistência com consistência, acho que foi a palavra-chave, assim, não é um mês, né? Não é um ano, não são 10 anos, são mais de 35 anos, 37 anos, com a mesma, não que não tenham havido erros ou pushbacks, assim, né, empurrões para trás, mas essa persistência eu acho chave para poder olhar para trás e ter uma história que você fale, pô, que bacana. Bom, daqui a pouco a gente vai entrar nos erros, pelo menos um erro da Alpha Graphics, né? Mas o que eu queria ressaltar, que eu acho que é uma coisa importante, né? Você se fez voluntário para crescer, se aproveitar de uma oportunidade. E eu entendo, Paulo, conhecendo a tua história, que isso depois te levou a uma posição de liderança e destaque na própria Associação Brasileira de Franquias, né? Quer dizer, no mundo das franquias, você passou a ser uma referência. Uhum. Então, assim, como é importante, às vezes, a gente arriscar, né, a gente ir para o desconhecido, para ir, enfim, a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas isso acaba tendo consequências para a vida toda, né? Acho que foi um pouco isso que aconteceu com você, né? Sem dúvida, e eu estava numa indústria que era relativamente nova, a fundação da Associação Brasileira de Franquia tinha poucos anos, era um mercado que estava se formando aqui no Brasil, só que nos Estados Unidos ele era um mercado muito maduro, e eu trabalhava para um Master License, Master Licensor, aqui era Master License, então eu conseguia trazer know-how, e aí foi muito bacana também militar com as melhores cabeças da indústria, e aí participei de comissão de ética, depois fui membro, depois presidi a comissão de ética, fui diretor internacional, participei da diretoria da ABF e tal, e aí conheci inclusive outras, ou por outra, cabeças brilhantes do mundo de franquia, que acabou me ajudando inclusive na própria Alpha Graphics aperfeiçoar, então fazer benchmark com empresas que estavam muito à frente de nós. Agora, conta alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que você achou na Alpha Graphics que podia dar certo, que, enfim, uma decisão, um projeto, algo que, enfim, que foi um aprendizado, mas um aprendizado daqueles duros. Tem uma que é clássica, assim, que eu cometi e trago, assim, tem as minhas cicatrizes, né? Como pessoa que foi acumulando em um determinado momento, estava responsável pela expansão da empresa, tinha aquela ânsia de acelerar a expansão. E tem um caso, eu não vou citar nome e sobrenome, mas tem um caso que chegou um candidato à franquia com o perfil, com o dinheiro, eu já estava depois de algumas semanas lidando e conhecendo e analisando, com a caneta pronta para assinar o contrato. E aí ele veio e falou, mas tem uma coisa que eu não te falei. Olha, eu vou pagar, eu vou estar, de certa forma, envolvido, mas essa franquia é para minha ex-esposa e para minhas filhas, para que isso seja uma renda para o futuro.
Bom, chequei no mercado, putz, não era ideal porque eu não tinha analisado o perfil delas, sim tinha analisado o perfil deles. Mas naquela ânsia e na promessa deles se envolver, acabei fazendo o negócio. Não preciso dizer que anos depois o negócio fechou, não deu certo, porque eram pessoas que não tinham perfil para gerir a empresa. E o que era a promessa de estar junto como ex-mulher deu todos os curtos-circuitos possíveis e imagináveis, e o que foi uma alegria assinar um contrato num determinado momento é uma dor quase que sem fim você tentar vender uma franquia ou fechar uma unidade em última instância. Então esse foi um dos erros crassos, e acho que não só meu, mas da maioria dos franqueadores que tem história mais longa. Agora, Paulo, isso é uma questão assim, quando a gente está principalmente na área comercial, a gente está sedento por vender, por expandir, por crescer, por fazer mais do que a meta, enfim. Muitas vezes até porque a remuneração até depende disso, mas, enfim, a gente quer o melhor do negócio. Como é que você vê essa questão porque esse é um ponto, é um desafio, né? Como é que você faz para ter aquele crescimento saudável, que vai até o limite positivo que a empresa tem de aguentar, mas não passar esse limite? Para você, né, como responsável pela expansão, o que você teve que pensar e juntar para você eventualmente não cair nesse erro? Na época foi um aprendizado mais difícil. Hoje, olhando para trás, eu tentaria expor o candidato à franquia a situações reais, que ele vivesse um dia a dia e que nós pudéssemos vê-lo em ação. Eu acho que isso é muito comum hoje de McDonald's. Então, sei lá, antes da pessoa ser considerada, ela vai fritar batata, vai fazer hambúrguer, vai ela colocar a mão na massa, né? E isso é um dos grandes aprendizados, porque para empreender ou para liderar, ou você é muito bom como líder, ou se você não souber aquilo que você está cobrando, você tem uma grande chance de ser ludibriado e perder ali a mão da liderança do que você deveria estar puxando. Paulo, você acha que hoje as pessoas que estão em cargos, vamos dizer, ainda em evolução na carreira, você acha que as pessoas, os profissionais estão dispostos a fazer isso que você acabou de falar, de meter a mão na massa, de ter todo esse, vamos dizer, esse contato com coisas que eventualmente não são tão simples assim, enfrentar o dia a dia, a dureza mesmo, ou o pessoal já quer, vamos dizer, sair da faculdade de preferência para um cargo de direção, em 2 anos ser presidente, em 3 presidente da República? Como é que você está vendo, vamos dizer, as gerações que estão se formando agora? Eu vejo muito na linha de por que eu não sou CEO depois de 3 meses que eu estou trabalhando. Eu acredito que, e quando essas pessoas são expostas à dureza, eu acho que do processo de aprendizado, porque é duro, né? Você tem dor no processo de aprendizado. Eu acho que são pessoas que hoje estão na categoria nem, né? Não trabalham, não estudam, talvez seja nem, não tem nem perspectiva. Então, eu concordo com você que eu não vou generalizar que seja uma geração ou outra, mas eu acho que tem muita gente nova que ainda não está madura e que quer fazer um atalho ali que não existe, né? Que na realidade não existe. Então, na empresa que eu estou hoje, eu sou Country Manager da Fogo de Chão Brasil, eu cuido da operação Brasil da empresa, são 9 restaurantes. Você não é vegetariano não, né? Não. Mas, se fosse, tem uma mesa de salada fantástica para os vegetarianos, e quem gosta de peixe também tem alternativas, tem de tudo. Pessoal, tá feito o merchan aqui, hein? O fogo de chão não é só para quem quer comer carne, é para quem quer comer bem. Para quem quer comer bem, aliás, está feito o convite para a sua audiência
Por favor, vai ser um prazer pegar no colo a tua audiência em uma das nossas unidades. Mas, então nós temos 700 funcionários e tem gente de muitos anos, e tem tudo. Tem gente, por incrível que pareça, tem um funcionário que está há mais de 30 anos na mesma posição e contente, já foi oferecido dele, enfim, assumir outras posições, ele está contente onde ele está. Aliás, ele se chama Canísio, ele é fritador na loja de Moema, na Moreira Guimarães. Mas eu tenho outras pessoas que têm 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e foram acumulando experiências com o passar do tempo. Essas pessoas vão se habilitando para cargos de liderança, seja no, a gente chama back of the house, né, que é a cozinha, e a parte do front of the house, que é o salão onde a gente atende o cliente. A grande maioria dessas pessoas estão na parte da frente e tem uma complexidade muito grande. A gente pode achar que atrás tem a maior complexidade, mas é na frente, no relacionamento com o cliente, na montagem, na recepção, na operação. E um parênteses, né? A gente acha que a gente treina, faz ali um roadmap do que vai acontecer e, invariavelmente, não é aquilo que acontece. E a gente percebe que as pessoas que foram expostas a mais experiências, na hora de ter que criar, e quando você dá autonomia, com uma visão muito maior, a tomada de decisão, ela é muito melhor. E num negócio como o nosso, a formação das pessoas, ela não está ali na formação acadêmica somente. Muitos até têm com alguma limitação e tal. Mas a formação prática, a formação ali com a equipe, meu Deus, é muito difícil, digo assim, com orgulho até, assim, de uma equipe que tem muito preparo para lidar com essas situações. Acho que por isso a empresa está onde está. A gente deve atender 1.250.000 pessoas esse ano, em 9 unidades. E todo dia tem essa de, olha, não está no manual e você tem que resolver. E é isso que, no final das contas, eu acho que faz com que a marca esteja marcada ali no coração das pessoas. Essa maneira hospitaleira e de dar um jeito, de deixa comigo que eu resolvo. Agora, Paulo, você comentou, quer dizer, fogo de chão, né, restaurante, atendimento. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de se fazer bem, eu tenho uma tese, tá? Minha tese é de que todo mundo deveria, pelo menos por um mês, servir em algum restaurante, alguma lanchonete e tal. Porque é um desafio que a gente pode talvez não dar muito valor, mas é algo absolutamente desafiador, né? E é complexo. As pessoas, todo mundo acha que é simples, né? Vem a pessoa, parará, faz o pedido, etc, etc, tudo tem que acontecer, maravilha, né? Qual que é o problema disso? Eu lembro que eu servi por uma noite. Paulinho, depois, assim, no meio do caminho, eu já não sabia quem tinha me pedido o quê, porque você vai andando, as pessoas vão pedindo, aí, bom, enfim, foi um show de horror que você não tem dúvida. E aí eu entendi, eu falei, pô, esse negócio não é tão simples quanto parece. Mas a minha tese é a seguinte, existe quase que uma ciência de como atender ao público. Como é que você lida com isso e como é que vocês lidam com isso? Se tem aí, sei lá, alguns casos que você pode compartilhar aí, porque vocês devem ter casos dos mais diversos possíveis, né? Se você puder compartilhar alguma coisa, enfim, que seja pública, né? Queria ouvir um pouquinho de você. Nós temos, e eu acho que o grande desafio, Nicolas, nosso e da indústria, é que a pessoa consiga se conectar com o cliente. Porque eu brinco com a equipe que o móvel que nós temos, o concorrente pode comprar. A carne ou a proteína que é servida, idem. A salada, idem.
Então, aonde que está a grande barreira? É como a hospitalidade da Fogo de Chão toca o cliente. Eu vou contar para você um caso curioso. Eu estava em uma reunião com o CEO mundial e com o presidente de uma grande empresa produtora de carne. Na realidade, posso até falar aqui que, enfim, foi a JBS. E o presidente, dono da empresa, muito novo, sei lá, os seus 30 e poucos anos, ou quase 40 anos, estava na reunião, e num tom protocolar, e estavam falando de quais as possibilidades, ele do que tinha de produto e tal, não sei o quê, quando o diretor de operações, que está na companhia há 25 anos, fez uma parte lá, falou, olha, eu me lembro de atender o teu pai com a caipirinha de morango, enquanto você estava com a bexiga, com o balão que você comprou. Nicolas, a expressão dele foi mudando. Você percebe que você desarma a pessoa e você tocou o coração da pessoa. Então, eu acho que a Fogo de Chão acaba representando isso muito mais do que simplesmente o que você comeu, qual experiência você teve, como você foi atendido. Eu costumo brincar que a gente pega no colo. E a origem disso está 46 anos atrás, que a gauchada colocou em evidência a cultura do Sul, tanto do churrasco quanto de hospitalidade, muito ligado ao que eles faziam na casa deles. Que o churrasco era um momento ali de celebração, de troca, de servir, e a gente traz muito isso até hoje. Respondendo a tua pergunta, eu acho que é isso, é quando a gente consegue tocar o cliente, aí é o que faz a grande diferença. Agora, eu queria fazer só uma parte, né? Porque a gente olha sempre do lado de quem recebe. Mas eu queria comentar, né? A gente também não pensa nisso, né? Mas cada um de nós, como clientes, a gente tem 3 opções. A gente pode entrar no estabelecimento, ele permanecer o mesmo. A gente pode entrar e piorar o ambiente, ou a gente pode entrar e melhorar o ambiente. E é uma coisa que também, assim, a gente pode tomar o cuidado, porque se você se conecta com os funcionários, com aqueles que estão te recebendo, né, você melhora o ambiente. Né? Se você se comporta, se você, enfim, ajuda em pequenos detalhes para que aquele ambiente, né, você enfim, não polua, e assim por diante, eu entendo que em cada local que a gente frequenta, a gente pode ter esse posicionamento que vai, do ponto de vista de sociedade, né, é algo muito importante de você pensar. Por quê? Porque aquele funcionário, muitas vezes, que você tem, pelo que você treinou, talvez ele esteja num dia miserável. E ele tem que sorrir do mesmo jeito e as coisas têm que acontecer do mesmo jeito, mas às vezes um sorriso amigo, às vezes um bom acolhimento, a forma como você conversa com a pessoa e tantas outras coisas podem fazer diferença para aquela pessoa. Então, assim, tudo isso para dizer que, poxa, a gente pode fazer diferença em qualquer lugar, né? Tanto estando de um lado quanto do outro. Né? Você está corretíssimo. Eu tenho certeza que nós nos alimentamos das nossas relações. Se você está se relacionando com uma pessoa que traz negatividade e tal, invariavelmente você vai se alimentar um pouco daquilo. O mesmo acontece com o contrário. Se você está espalhando generosidade, alegria e tal, com certeza você vai melhorar o dia daquela pessoa e o tratamento vai ser diferente. Eu acho que a pessoa mostra muito, as pessoas se mostram como é que ela trata um garçom. Eu acho que Aliás, isso tem está na muita gente que faz essência. recrutamento assim, né? Exato. Convida para jantar e vê como é que se comporta. Né? Agora, Paulinho, nem tudo são flores.
Eu lembro que vocês passaram uma fase bem complicada, e aí me corrija se eu estiver errado, na pandemia, por exemplo. Como é que foi para vocês esse momento, e especificamente para você, enfrentar toda aquela situação de exceção que se formou? Muito difícil. Eu acho que dá para eu colocar em negrito aqui um dos tombos, um período de maior aprendizado da minha vida, a pandemia. Tiveram negócios que surfaram na pandemia e tiveram negócios que sofreram. Se a gente colocar uma escala, eu estou no extremo do que os que sofreram. Então, hotelaria, restaurante, toda. E aí, falando da liderança, você tem que estar preparado, e por mais que logo no início da pandemia, nós não enxergávamos depois da montanha. O que ia acontecer, quanto tempo ia levar? Ia levar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ninguém sabia. Então, como administradores, o que a gente faz? Desenha o pior cenário, se prepara para ele. Claro, trabalha para cenários melhores, mas você se prepara para o pior cenário. E foi isso que nós fizemos. Assim, quando você está mexendo com um número grande de funcionários, um número grande de desligamentos, mesmo que tenha sido temporário, que nós recontratamos todos eles e tal, foi um negócio muito difícil. E o mais importante, conseguir um mindset, assim, ter a cabeça conectada também no momento de melhora. Porque quando melhorar, como é que a empresa vai estar? Vai estar da mesma forma ou vai estar com inovações, com planos, com... Então, eu ouso dizer que a Fogo de Chão estava num ciclo de alguns desafios antes da pandemia. A pandemia foi muito ruim, como foi para todos da indústria, mas nós usamos esse tempo de maneira muito diligente, assim. Claro, encolhemos ali, preservamos caixa e, por ser parte de um grupo muito grande internacional, tivemos o apoio internacional e tal, mas nós gestamos uma série de coisas para quando saíssemos da pandemia, saíssemos mais fortes. E só um parênteses, assim, falar, poxa, a liderança ficou trabalhando. Quem ficou da liderança teve o salário reduzido. E quem foi desligar, aliás, as pessoas nos procuravam, assim, nós mantivemos 10% da equipe, um pouco menos. Nos procuravam assim, você pode me desligar? Porque aí a pessoa ia receber tudo, ia receber rescisão, ia ter seguro-desemprego, ia estar. Então, foi um momento muito desafiador, eu diria que um tombo feio, e que também com o olhar correto sobre esse tombo, e vou dizer, não sei se a calma seria a palavra correta, mas ali com a serenidade de ver, olha, vai passar, porque os bons momentos passam e os maus também. Então vai passar, vamos nos preparar para quando sairmos disso aqui, ter a oportunidade de capturar market share, voltar a crescer e posicionar a marca como ela deveria estar. E assim foi. Agora, Paulo, isso é interessante, né? Porque muita gente meio que se perdeu, né? Ficou nessa dúvida e na dúvida acabou paralisado. Uhum. Ou seja, vocês aproveitaram um momento, que é um item importante, né? Momentos de dificuldade trazem oportunidades, né? O que a gente sempre ouve, né? A questão das crises e por aí. E essa claramente foi uma situação assim. Tem alguma coisa que você faria diferente hoje se você pudesse voltar? Olha, eu diria que curso nenhum ou formação nenhuma prepara a pessoa para viver o que a gente viveu na pandemia. Eu diria que eu faria de novo da mesma forma, e eu só talvez tivesse tomado mais calmante, tivesse dormido melhor, porque no final das contas não adianta não dormir, né? Nós tivemos uma série de desafios no momento, e
Então foi um período de desgaste, enquanto o foco deveria estar realmente no período de melhora. Como eu falei, nós tínhamos um suporte financeiro de fora, claro, mínimo, não era abundância, mas para nos mantermos, etc. e tal. Mas se eu tivesse focado com mais tranquilidade ainda no futuro, teríamos gestado ainda mais coisas. Então, ficou uma lição importante desse período difícil, que vai passar, mantenha o foco em o que você vai melhorar, em como é que você vai aprimorar e aperfeiçoar a companhia e não se desviar desse caminho. Agora, se eu entendi correto, você teve que dispensar cerca de 90% Exato. da equipe. Cara, como é que você ficou por dentro? Eu não consigo nem imaginar isso, mas deve ser... Não, assim, você não precisa abrir a porta para sair da empresa, você passa pelo vão de baixo, assim, né? No entanto, se a gente não mantém o foco para gestar o retorno, esse 90% não estaria hoje de volta na empresa como estão. Então, e a isso eu agradeço ao Barry McGowan, que é o CEO, a liderança daqui do Brasil tinha reuniões com frequência com ele de quase que um apoio psicológico. Olha, foca aqui, vai dar certo, essas pessoas que vocês dispensaram logo vão estar trabalhando conosco novamente, e assim aconteceu. Hoje, claro, o filme passa muito rápido, mas foram períodos aí de assistir muito jornal no meio da noite aí, sem dormir. Agora, Paulo, você comentou também que você não é só um executivo de sucesso, né? Você também é um empresário, um empreendedor. Conta um pouquinho como é que é ser empreendedor nesse país, que tipo de desafios, perrengues aí que você tem passado e o que você tem tido aí de sucesso também com os teus negócios. Olha, eu quando estava dirigindo os restaurantes e os hotéis Fasano, eu era CEO da empresa para a JHSF e para a família Fasano, né? Respectivamente nos hotéis, a sociedade JHSF Rogério, e nos restaurantes da família Fasano. Você olha a tua história assim e fala, bom, eu consegui ajudar a empreendedores e donos a ter sucesso, a ganhar dinheiro. Vou fazer para minha história. E resolvi deixar essa posição e empreender, em criar um negócio do zero. Depois de checar algumas possibilidades ali, defini um mercado, eu abri óticas populares, então eu estudei bastante, aí então mudei completamente. E foi muito bacana. Abri uma loja, abri uma segunda loja, e com fornecedores, com amigos. Tem um amigo e irmão aí que é o Cláudio, que me ajudou muito com a Credit System, que é um sistema de cartão de crédito, tem, enfim, muito know-how para a área de crédito popular e tal. E foi muito bom. Até que 2 anos depois se iniciou aquela crise do período da Dilma na presidência, uma crise de crédito que afetou muito a classe baixa. E aí acertou em cheio o meu negócio. Então, eu vou dizer assim, está sendo uma experiência muito bacana, porque eu tenho o negócio há mais de 10 anos, e aliás tenho pelo apoio dessas pessoas como o Cláudio e outras pessoas como o Fábio e tal, mas também por uma equipe que está comigo desde o início, passou todas as dificuldades. Eu, de certa forma, aí eu fui a pessoa que hoje é o Barry McGowan para mim na Fogo de Chão, para essa equipe.
Então, para você imaginar, passamos a pandemia também com essa empresa, mas assim, é muito interessante ter participado de planejamento e traçar um caminho, e aí fazer isso com o teu dinheiro, e ver dar certo por um tempo. Aí você tem um termo lá nos Estados Unidos que eles usam de headwinds, né, que são ventos contra que te tiram do planejamento que você tinha, e assim, muito, muito interessante. Hoje eu estou nos dois mundos, eu sou executivo e sou empresário, e assim, só aumentou o meu respeito pelos donos das empresas às quais eu trabalhei. Que tipo de skills você acha que a pessoa tem que ter para ser um bom empresário, um bom empreendedor? Eu acho que além de estômago para tomar omeprazol e algum calmante, resiliência. Então, assim, a resiliência, eu acho que assim, é chave. E estar preparado dá uma de administrador na essência. Você tem um plano, pode colocar, digamos, o melhor cenário 2 vezes melhor, mas o pior cenário 2 vezes pior. Então você tem que estar preparado com caixa, com impacto na tua vida financeira, da tua família, tudo isso, porque eu não tenho assim, ligar, pedir para o CEO mundial fazer um aporte na empresa. Você tem que olhar para o próprio umbigo, olhar para a família e falar, bom, o que nós vamos cortar, porque eu estou precisando consumir mais caixa do que eu planejei. Isso significa que uma eventual reserva ela vai durar menos tempo. Então, se a gente não cortar, a gente não tem um tempo que essa reserva vai durar ou vai nos trazer segurança. Então, é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria passar, porque traz um preparo muito grande. Enquanto a gente não passa por isso, acho que a gente não está completamente preparado para enfrentar os desafios. Eu estou falando só dos financeiros e de empreender, né? E a gente tem uma compreensão também um pouco maior das empresas. Muitas vezes, por exemplo, quando eu vim para Fogo de Chão, ela tinha quase 40 anos. Então, a gente entende um pouco que a história ela não é uma linha reta, ela é quase que um eletrocardiograma ali e faz parte. Agora, Paulo, muita gente no Brasil, principalmente, em algum momento tem um emprego e aí passa a empreender, né? Seja porque quer, seja por necessidade. O que uma pessoa que sai de um emprego fixo pode fazer de muito errado ou pode tomar de decisões que acabam culminando no fracasso do seu negócio? Ou seja, o que você acha que as pessoas não podem fazer para ter alguma chance de sucesso? Eu acho que não pode deixar de planejar muito, não pode deixar de entender do mercado, de buscar por benchmarks em quem você vai se espelhar, quem você vai talvez usar como guia para tentar trilhar o mesmo caminho. Eu acredito que tenha que fazer um cenário de estresse, um worst case scenario, muito maior do que as pessoas normalmente fazem, porque invariavelmente esse cenário pode vir a acontecer, e aí você tem que estar preparado para isso. E principalmente, eu acredito que as pessoas têm uma visão um pouco romântica do empreendedor. Não, eu vou ser dono, eu vou ter liberdade, eu vou ser dono do meu negócio. Acontece que quando você é um colaborador, você é um empresário, seja líder, você esteja na operação, você esteja na linha ou na base da equipe, não interessa.
você tem uma série de garantias e direitos. Quando você é empreendedor, você é o último da fila. Você é o último da fila e invariavelmente demora muito mais para você fazer o gol do que se planejou. Então, eu acho que o que quer que seja que a pessoa se preparou para fazer, não vai ser suficiente, vai ter susto, vai ter... então, quanto mais investir nesse período de estudo e etc e tal, maior a chance de sucesso. Paulo, para a gente finalizar, você tem alguma frase, algum mantra que você usa, enfim, nesses momentos, ou para motivar, ou quando você está num momento difícil? Tem alguma coisa que te vem à cabeça que você fala, opa, não, peraí, vamos firme, que vai dar certo? Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a nossa audiência? Eu acredito que, assim, duas coisas. Tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Claro, todo mundo tem o dia do copo meio vazio, que a gente vai para baixo da linha e ali, enfim, a gente vai destilar ali as frustrações e tal. Mas a gente pode ficar só um pouco de tempo nessa zona e a gente tem que ir para o copo meio cheio. Às vezes minha família fala, poxa, você está vendo o copo meio vazio, você está... Mas na realidade eu estou sempre fazendo as projeções do que pode dar errado, mas sempre buscando e mirando no que pode dar certo. Então, focar no copo meio cheio é chave, tem que ser a maior parte do nosso tempo. E uma outra frase que eu já coloquei aqui, eu vou repetir, no dia a dia, ou a gente acerta ou a gente aprende. Eu vejo muito que erros que eu cometi na carreira me ajudou, se transformaram em degraus. Uma vez que a gente não os cometa mais, a gente consegue usar não só de degrau, mas muitas vezes de alavanca, porque você sabe o que não pode ser feito. E um último para encerrar, talvez um terceiro, só erra quem faz, quem tenta. Então, acho que tem muito hoje engenheiro de obra pronta e não tantas pessoas dispostas a estar na ponta com todos os ônus e bônus que tem de ser ponta de lança. Então, eu diria, vai em frente, vai dar certo. Claro, tem que ter muito planejamento, muita resiliência, ter a sorte de ser mentorado por pessoas boas e de ter equipes boas. Também acho que ter atitude, transparência, conseguir engajar tanto para cima quanto para baixo, para você ter ali um time coeso, e vai dar certo, apesar de governo, de políticas públicas e de tudo isso que a gente está vendo nesses dias difíceis. Perfeito, Paulo, perfeito. Bom, Paulo, super agradeço aqui a tua participação, é uma honra mesmo recebê-lo. Para você que gostou do episódio, por favor, não esqueça de dar o seu like, de seguir o canal, e nós teremos outras conversas tão incríveis quanto essa que nós tivemos com o Paulo Antunes. Paulo, mais uma vez, super obrigado, um abraço. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, Nicolas, você vai longe. Obrigado.